Que o Senhor les bendiga en este Vocês dia. neste dia, nesta tardes, tarde, nesta noites. noite, na hora que vocês se sentem a assistir o ensinamento, a ler e meditar no Senhor, nós dedicamos esta hora e meia, ou talvez um pouquinho mais, para dizer ao Senhor o quanto nós amamos Ele e o quanto desejamos lhe dedicar este tempo em corpo, alma e espírito. Com todo o nosso coração dedicar ao Senhor estes louvores que damos a Ele quando lemos a Bíblia e meditamos e examinamos e aprofundamos nela. Louvamos ao Senhor com os cânticos também e com o nosso coração, porque o nosso espírito também se regozija nele, se regozija no louvor, porque o Senhor merece tudo. Eu cumprimento todos vocês, os meus queridos irmãos e irmãs, as pessoas recentes e as pessoas que vieram pela primeira vez. Que o meu Deus esteja com vocês, que Ele os abençoe, que Ele ande de mãos dadas com vocês neste caminho da perfeição, no Evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, e para Ele seja a honra, a glória e o louvor. Podem sentar nos seus lugares, e hoje estaremos abrindo a Bíblia. Eu conto para vocês que nós já terminamos de ler o livro de Hebreus e hoje vamos ler no livro de Tiago 1. Tiago, o livro que segue depois de Hebreus, nós estaremos lendo no capítulo 1 e vamos meditar e aprender no que é que este apóstolo disse à congregação, à igreja, do que o Senhor lhe revelou. E como o Senhor, naquele ontem, Ele esteve com os seus apóstolos e lhes revelou a doutrina, hoje o Senhor também revela a sua doutrina aos corações que são sinceros, aos corações que lhe amam profundamente e que desejam e anseiam fazer a vontade do Senhor e lhe agradar em tudo. E desde já nós vamos agradecer ao Senhor por isso. Em Tiago, no capítulo 1, nós estaremos lendo do verso 1 até o 11 e logo após estaremos lendo no Antigo Testamento para corroborar, para verificar o que foi dito pelos apóstolos e também para conferir que Deus já tinha o prometido pelos seus profetas na antiguidade. E diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Esta carta de Tiago foi dedicada ou foi escrita para as 12 tribos. Dá para perceber que naquela época as 12 tribos de Israel já tinham ou tiveram o conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que, como acontece em todas as congregações e em todos os tempos, que nem todos acreditaram na palavra do Senhor e nem todos a praticavam. Contudo, aqui Tiago, ele escreveu a essas 12 tribos da mesma forma como nós hoje falamos com mais de 60 países no ensinamento, mesmo num país havendo só 10 crentes, mas lá estão os 10 corações que buscam a Deus, que creem nele, e o Senhor também os abençoa. Portanto, isto nos enche de muita satisfação, porque sabemos que o Senhor olha para esses corações, mesmo eles sendo poucos em número, mas o Senhor está lá os abençoando, lhes dando do seu Espírito, que é o mais formoso e o mais lindo.
Eu sempre falo de uma ilha que chama a Ilha Maurício, porque é uma ilha que fica muito distante, fica muito longe, longe, longe daqui, da onde nós estamos. E lá há um grupo de pessoas se reunindo. Eles, durante a pandemia, se sustentaram assistindo os ensinamentos por meio da internet. E agora escreveram para mim porque estão felizes e receberam o Espírito Santo. Como nós vemos, Deus existe e Deus está em todos os lugares. Deus é poderoso e naqueles lugares tão distantes o Senhor também está lhes dando do seu Espírito. E muito em breve ficarei sabendo que todos estão profetizando também. Que alegria, quão formoso! Eu cumprimento os irmãos lá e também cumprimento os irmãos lá na Patagônia, em Punta de Arenas, onde também estão se congregando, eles estão felizes e também estão buscando o Espírito Santo e os dons. Bem, eu cumprimento todos. Não fiquem com ciúmes, irmãos, por favor. Não fiquem achando que eu estou preferindo uns mais do que os outros. Bem, então, irmãos, dessa forma, o apóstolo Tiago disse que esta carta foi escrita para as 12 tribos. E no verso 2 diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando vos encontrardes em diversas provas. Ele disse que quando se encontrem em diversas provas, passando por dificuldades, tribulações, que tenham gozo, que tenham regozijo no Senhor. Porque devemos confiar no Senhor que Ele tirará de nós essa prova, essa dificuldade. E isso gera gozo, alegria, regozijo. No 3, sabendo que a prova, ou a dificuldade, ou a tribulação de vossa fé produz paciência. Isto é porque naquela época eles sofriam muitas perseguições por causa de pregarem o evangelho do Senhor. E eles tinham provas muito difíceis que hoje nós não precisamos falar delas na igreja porque não existe mais esse tipo de dificuldade, de prova, de perseguição entre as pessoas, os sacrifícios e as formas como os crentes naquela época eram tratados. Eram provas muito difíceis, mas ele disse aqui que eles deveriam recebê-las com gozo, porque essa prova produziria muita paciência, quer dizer que eles seguiriam em frente. Quando ele disse aqui que a prova produz paciência, isto quer dizer que devemos seguir em frente no Senhor, seguir adiante. E o Senhor estará nos ajudando, nos fortalecerá e nós conseguiremos passar e chegar lá naquela meta. E aqui no verso 4 diz, tenha porém a paciência sua obra completa. Quer dizer que não era só ter paciência, mas que deveriam também agir, deveriam também seguir no trabalho espiritual que o Senhor lhes dera, continuar orando, continuar lendo a Bíblia, deveriam continuar buscando o Espírito Santo e os dons, deveriam continuar buscando a santidade e a transformação nas suas vidas, abandonando o pecado e as fraquezas. Eles deviam continuar fazendo isso. São essas as obras que ele fala aqui, onde diz, tenha porém a paciência sua obra completa, para que sejais perfeitos. É isso mesmo. Lutando dessa forma, seguindo, tentando mudar e se afastar do mal, do que é errado, isto gera na nossa vida a perfeição. Porque o Senhor disse aqui que todos devemos chegar a ser perfeitos, porque Ele levantará uma igreja perfeita, diz na Bíblia que é sem mancha e sem ruga, e Ele estará apresentando isso à igreja para Ele mesmo. E aqui o apóstolo disse que essas tribulações, esses momentos difíceis que acontecem na nossa vida produzem paciência, e nós devemos nos regozijar muito, mas devemos demonstrar esse regozijo com as nossas obras, que nós realmente sentimos alegria, que vivemos alegres e felizes no Senhor, fazendo boas obras, fazendo o trabalho dele e vivendo uma vida em santidade. Eu vou dizer de novo.
Assim diz: tenha, porém, a paciência, sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, diz aqui, se algum de vós sente que não consegue entender nem compreender o caminho do Senhor, que não consegue entender o que é ter paciência, suportar a prova, o que é seguir em frente e ser firme, o que é mudar e dar boas obras e agir fazendo coisas boas, não somente diante de Deus, mas também para os nossos próximos, na nossa vida pessoal, com a nossa família, tendo uma boa forma de viver. Se alguém não entende nem compreende o que é apresentar obras completas ao Senhor, diz aqui, peça essa sabedoria. Peça para que Deus lhe dê essa sabedoria e você consiga entender e compreender bem o caminho do Senhor e o que significa que eu tenho que ter paciência, que eu preciso suportar e seguir em frente, que eu preciso ser perfeito e que eu preciso apresentar boas obras. Eu preciso entender isso. Então, Senhor, me ensina e me ajuda para que eu possa entender como é viver de uma forma boa para te agradar em tudo. Então, ele disse aqui, temos que pedir a Deus sabedoria em tudo, diz no 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria para entender essas coisas, peça a Deus que lhe dê essa sabedoria, que dá a todos em abundância, sem reprovação, e ser-lhe-á dada. Então aqui diz que se nós formos sinceros e se realmente com sinceridade, com o desejo de agradar a Deus, nós pedimos ao Senhor sabedoria para entender os seus caminhos e para conseguirmos viver uma vida agradável diante dele, diz aqui que ele vai nos dar ou vai nos conceder estas petições, ele concederá a nossa oração, ele a ouvirá e fará da forma que nós estamos pedindo para ele. No 6 diz, porém, peça com fé. Diz aqui, peça com fé, crendo, acreditando que você receberá de Deus uma resposta positiva. Não duvide. Diz aqui, não duvidando em nada. Porque se você orar e pedir a Deus, mas você duvidar, então diz que você é uma pessoa semelhante a uma onda do mar. Nós vemos que as ondas do mar, elas são arrastadas por onde o vento as levar. Diz aqui que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. E ele faz uma comparação aqui. Ele compara aqueles que duvidam, assim, que oram, que pedem a Deus, que recebem profecia e Deus lhes faz promessas de bênçãos, que eles devem seguir em frente, que eles têm que ter muita força, muita convicção, muita firmeza, que eles devem ter paciência e orar e clamar a Deus, mas a pessoa duvida. Chega uma hora onde ela duvida, fica desanimada e muitos voltam atrás, regridem. Essas pessoas são comparadas com as ondas do mar. E Deus não quer que nós sejamos como as ondas do mar. Ele quer que nós sejamos como um monte. Se lembrem que há uns salmos, se eu não me engano é o Salmo 125, mas não me lembro, que é onde diz, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não diz que eles são como uma onda do mar, diz que eles são como um monte, o monte de Sião. Portanto, é isso que Deus quer que nós sejamos, que sejamos como um monte de Sião. Que tenhamos essa fé, essa certeza, essa confiança no Senhor. Que Ele estará nos ouvindo e que Ele vai nos abençoar. Mas vocês já sabem que devemos viver uma vida agradável diante de Deus, porque do contrário, Deus não vai nos premiar se andarmos fazendo o que é errado. Diz no verso número 7. Não pense tal homem ou mulher, os que agem dessa forma, os que duvidam, os que são como uma onda do mar, diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Se você for como a onda do mar, que não tem firmeza, que anda de cá para lá, hoje eu creio, mas amanhã não, talvez sim, talvez não, o Senhor não vai te abençoar.
No 8 diz, o homem de coração dobre, que é a mesma coisa. Hoje eu creio, amanhã não. Hoje eu estou firme, amanhã não. Hoje eu estou feliz com Deus, estou indo na igreja, estou orando, estou buscando o Espírito Santo e fazendo tudo com muita alegria. E aí depois vem o desânimo, vem a preguiça e aí eu me esqueço. Eu me esqueço que eu queria buscar as coisas de Deus, que eu queria agradar a Deus, que eu queria buscar o espiritual. Essa é a pessoa de coração dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos, os caminhos do Senhor. E como ele é inconstante, não pode receber a bênção de Deus. Temos que pedir ao Senhor sabedoria, para que ele nos ajude, para não sermos inconstantes. Temos que pedir ao Senhor sabedoria e inteligência para o quê? Para que eu possa entender o caminho do Senhor, para que eu possa compreender as suas promessas, para que eu possa compreender a sua palavra, a sua doutrina, para que eu possa compreender que se eu seguir em frente, se eu tiver paciência, suportar e tolerar as provas e eu continuar em frente, um dia eu vou chegar na meta, um dia eu vou receber esse prêmio. Portanto, devemos pedir ao Senhor sabedoria. No verso 9, diz, o irmão que é humilde, de humilde condição, glorie-se em sua exaltação. Destarte aqui, ele está falando sobre 2 tipos de pessoas. Que há um irmão que é de humilde condição no que tem a ver com a riqueza, mas que há um outro irmão que é muito rico no que tem a ver com as riquezas. E os dois estão no caminho do Senhor como um exemplo. Então ele disse, o irmão que é humilde de condição, glorie-se em sua exaltação. E isto significa que ele deve olhar para a sua vida espiritual. Ele sabe que está buscando a Deus com todo o seu coração, com muita sinceridade, e que Deus tem lhe feito promessas, mas que ele está satisfeito com o que tem, porque o que ele está buscando é o espiritual. Ele deixou as coisas materiais da vida de um lado. Então diz aqui que esse irmão que é de humilde condição, ele vai se gloriar na exaltação que Deus tem lhe dado ao lhe prometer e lhe consolar, lhe fazer promessas, lhe abençoar em diferentes aspectos, tem lhe dado dons e ele está feliz assim. Mas aí temos o outro irmão que é rico, quer dizer que ele tem muito dinheiro. E ele vai se exaltar na sua humilhação. Por quê? Porque ele passará como a flor da erva, porque ele confia muito nas suas riquezas e pode ter avareza de uma certa forma, pode ter cobiça, ambição, e o seu próprio dinheiro não lhe permite buscar e se aprofundar no caminho do Senhor, porque ele está cuidando das coisas materiais da vida, da mesma forma que aconteceu com o jovem rico, quando ele chegou na frente do Senhor Jesus e lhe disse, Senhor, o que eu farei para alcançar a vida eterna? E o Senhor lhe disse, cumpre os mandamentos. E ele respondeu, eu já cumpri os mandamentos desde a minha juventude. E o Senhor lhe perguntou quais são. Ele os listou. E o Senhor lhe disse, sim, cumpriste os mandamentos, só que ainda te falta uma coisa, que é, tu deverias vender o que tens e distribuir com os pobres, porque o Senhor viu que ele tinha avareza, ambição, cobiça. Ele tinha muito dinheiro, mas ele não queria compartilhar com ninguém. Ele não queria fazer um ato de misericórdia no momento da vida onde ele visse alguém que estivesse precisando muito. Ele via muitas pessoas pobres que tinham necessidade, não tinham o que comer, nem o que vestir. Ele não dava nada para eles porque tinha ambição. E ele era um crente. Ele era um crente da lei de Moisés.
E o Senhor lhe disse, ainda está te faltando isso. E no Senhor, no Evangelho, isso também acontece. E aqui o apóstolo está dando exemplo dessas duas pessoas, desses dois tipos de pessoas, o humilde de condição e o rico, que se preocupa mais pelas coisas materiais e, portanto, ele não vai receber esses dons, esse poder de Deus, o respaldo de Deus, para que possa trabalhar para Deus na congregação, na igreja, para que ele possa ter bons frutos ou ter boas obras diante do Senhor. Existem essas duas pessoas. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico, nem aqui estão menosprezando os ricos. Aqui ele estava fazendo uma distinção de como é que age uma pessoa de humilde condição e como age uma pessoa que tem dinheiro, que se preocupa pelas coisas materiais da vida e acaba se esquecendo realmente no momento de agradar a Deus completamente. Portanto, conseguimos ver como o apóstolo Tiago, ele quis aprofundar sobre a vida pessoal de cada um, sobre todos os momentos e as situações que eles estavam vendo acontecerem na congregação, na igreja, naquela época. Só que nós estamos vendo que hoje nós também vivemos essas coisas e essas situações. Agora, faz sentido quando num lugar da Bíblia diz que as pessoas que têm muito dinheiro não buscam a Deus, porque elas dizem que não precisam disso. Por que elas iriam precisar? Elas não precisam pedir a Deus se elas já têm tudo, elas desfrutam de tudo, então não precisam dele. Então é muito difícil que uma pessoa rica, uma pessoa endinheirada busque a Deus. A pessoa abastada que busca a Deus, nós dizemos que uma pessoa humilde, uma pessoa que não se interessa pelo seu dinheiro, não se importa por ele. O que ela se importa é em buscar e agradar a Deus. Isso é o mais lindo. Portanto, aqui diz que aquele que confia na sua riqueza e não se submete realmente a buscar as coisas de Deus para agradá-lo, diz aqui que ele o compara com a flor da erva. Diz aqui porque ele passará como a flor da erva. Porque quando sai o sol com calor abrasador, a erva seca, sua flor cai e sua formosa aparência perece. Assim se murchará também o rico, o crente rico, porque aqui não estamos falando do mundo, aqui não estamos falando do mundo, estamos falando de uma congregação onde entram todas as pessoas que têm todo tipo de condição e de status econômico, poderíamos dizer. Todas elas ouvem a palavra de Deus e alguns deles ficam, outros dizem não. É muito lindo, mas como eu já tenho o suficiente dinheiro, eu não preciso buscar a Deus, eu não tenho essas necessidades. Porque as pessoas acham que só devemos buscar a Deus para nos tornar ricos, ou para que Deus envie chuvas de dinheiro, de casas, de carros, de posse, de terras. Bem, quando nós buscamos a Deus, o buscamos é para adquirir a vida eterna e também para que no nosso dia a dia, desde que nós nascemos até que nós morremos, para que possamos ter a Deus como o nosso protetor, aquele que nos guarda, que nos protege, aquele que nos guarda dos perigos, dos males, que nos consola, nos dá paz, alegria, felicidade, porque há tantos momentos difíceis na nossa vida, mas nós temos quem seque as nossas lágrimas, que é o nosso Deus. É isso que nós buscamos do Senhor. Nós não viemos buscando riquezas materiais, mas Deus, para muitos, acaba lhes dando riquezas materiais. Contudo, a nossa finalidade é buscar a riqueza espiritual. E assim, diz que este crente que é rico, o apóstolo disse que ele acabaria falhando em todas as suas empresas se ele colocasse o seu coração primeiro no material antes do que no espiritual. No verso 12 diz: feliz o varão que suporta a tentação. Quando diz aqui suporta a tentação, vamos nos lembrar que a tentação é uma prova que o diabo coloca no caminho de uma pessoa, seja homem ou seja mulher, ele coloca uma prova diante dessa pessoa, coloca uma armadilha para fazê-lo cair no pecado.
E o diabo, no meio da sua astúcia, da sua esperteza, ele começa atacando essas pessoas que são como as ondas do mar, aquelas que acreditam num dia e no outro não. Que tem muita fraqueza na sua vida espiritual, são fracos e a sua carne lhes provoca em determinados prazeres, os incentiva a buscarem esses prazeres. Essas pessoas recebem essas provas, que é quando o inimigo coloca essas provas, essa tentação na vida dessa pessoa. E diz aqui que essa pessoa acaba caindo na armadilha do inimigo. Cai nessa armadilha. E não é somente os crentes na congregação, mas pode ser também o homem que esteja aqui num púlpito. O diabo também lhe coloca muitas armadilhas, coloca provas para essa pessoa. Tentação e prova é a mesma coisa. E o diabo, ele está pronto, à espreita, conhecendo a parte fraca dos seres humanos. Qual é a sua fraqueza? Do que é que essa pessoa gosta? O diabo ele começa a olhar e conhecer. E dessa forma, ele maquina imediatamente, conspira qual armadilha colocar para fazê-lo cair no pecado ou fazê-la cair, porque isto é para homens e mulheres. Por isso, aqui, nós vemos como o apóstolo, ele viu tantas coisas acontecendo naquela época, mas ele também viu muitos crentes fortes e corajosos e sinceros que nunca se deixaram convencer das fraquezas da sua carne, das armadilhas que o inimigo colocava no seu caminho. Eles foram fortes e firmes, firmes como um monte de Sião. E diz aqui que essa pessoa, Deus a chama de feliz, bem-aventurado. Feliz o varão que suporta, que foge dessa tentação, dessa prova, que não cai nas mãos do inimigo, mas que ama tanto a Deus que foge disso porque quer agradar a Deus. Diz, porque quando tiver resistido à prova, este varão receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, este varão ou essa mulher que tiverem resistido à prova, receberão um dia a coroa da vida do Senhor. Ele lhes dará esse prêmio e lhes dirá: vem, bom servo, ou vem, boa serva. Vem ao repouso do Senhor. Recebe a tua bênção. Foste fiel, glória ao nosso Deus. É isso que nós queremos, que o nosso Deus nos ajude a viver esta vida. Ele vai nos ajudar. E por isso devemos pedir ao Senhor sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa discernir o bom, o mal, diferenciar o que eu devo fazer, o que eu devo deixar, o que eu devo mudar, o que é, o que não é. Senhor, me dá sabedoria para entender os teus caminhos, para entender o caminho da perfeição, para fazer as coisas da forma certa. Me dá sabedoria também para resistir às provas ou às tentações que o inimigo colocar no meu caminho. Me dá sabedoria, Senhor. Vejam a sua oração como deve ser. Diz que ninguém, quando algum homem ou mulher forem tentados ou provados, que ninguém diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele a ninguém tenta. Portanto, essa tentação, como é um pecado que o diabo está colocando na vida dessa pessoa, a pessoa não deveria dizer que foi Deus quem lhe fez cair, lhe permitiu cair nesse pecado, nessa armadilha. É que foi o Senhor quem me disse. Ele me disse que eu devia cumprir com o meu dever, então eu fui lá e eu forniquei, eu adulterei, porque Deus me disse que assim como eu estava fazendo, estava certo. E essa é uma prova que Deus colocou na minha vida e eu vou pedir perdão ao Senhor. Vem muitas justificativas, não vem? Mas diz aqui que Deus
Ele não é tentado, nem ele fica tentando ninguém para que façam o que é mal. Deus faz as pessoas fazerem o que é bom, aconselha e orienta e ensina e guia e corrige as pessoas. É isso que Deus faz, ensinar as pessoas a fugirem e se afastarem do mal. Porque quem coloca o mal e quem faz o mal é o inimigo. E no verso 14 diz que, como o Senhor diz, Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele tenta ninguém, mas cada um dos seres humanos é tentado quando é atraído e seduzido pela própria concupiscência. Quando ele diz aqui pela própria concupiscência, ele nos dá a entender que a pessoa tem uma fraqueza na sua alma, tem uma fraqueza carnal, material. Uma fraqueza pecaminosa, onde o seu corpo quer satisfazer esse desejo de obter satisfação por meio dessa fraqueza pecaminosa. O diabo entra imediatamente a conhecer a pessoa e começa a colocar todas as armadilhas, provas e tentações nesse viés, nesse sentido. Se é um homem, por exemplo, e ele gosta de olhar para as mulheres, para as pessoas do gênero oposto, e ele pensa, eu quero que Deus tire isso de mim, porque eu não quero cair, não quero pecar, não quero ofender a Deus com os meus pensamentos, e ele evita. Mas ainda, na primeira oportunidade que ele tem, ele olha na primeira oportunidade que tem, porque a sua carne, a sua fraqueza o incentiva a fazer isso, a olhar. E o diabo, ele está pronto, à espreita, conhecendo a fraqueza dessa pessoa. Ele diz, já conheço a sua fraqueza, então vou fazer que tudo o que ele gosta de olhar, o que os seus olhos querem ver, é isso que eu vou colocar na frente dele. É isso que o inimigo faz. E ele começa a colocar a fraqueza dessa pessoa na sua frente. Onde ele for, ele sempre vai se deparar com aquilo. E até que essa pessoa, como ela não é firme, por ela ser como as ondas do mar, ela cai na armadilha do inimigo. É isso. Então, por isso, como nós nos conhecemos, como nós somos e qual é a nossa fraqueza carnal, física, pecaminosa, como nós queremos agradar a Deus também, eu preciso fugir e eu preciso dizer ao Senhor, me ajuda a tirar isso de mim, porque eu não gosto de eu cair nessa armadilha do inimigo. E se eu sou forte e sincera com Deus, com certeza Deus imediatamente vai entrar e me ajudar e me libertar. Porque eu não vou cair na armadilha do inimigo. Eu não vou fazer isso, porque eu quero agradar ao meu Senhor. É isso, nós temos que querer agradar a Deus. E aí começa uma luta. Aí começamos a lutar contra essa fraqueza, lutar contra essa armadilha, essa tentação do inimigo, porque nós amamos a Deus e queremos agradar a Deus. E aí ele, então, quando ele vê a nossa luta, quando ele vê que nós realmente queremos agradá-lo, ele nos ajuda imediatamente e agradecemos ao Senhor. E aqui diz que essa pessoa, quando ela é tentada, é porque da sua própria concupiscência ou fraqueza, ela é atraída e seduzida por essa fraqueza e cai. O 15, então a concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz, quer dizer, depois da pessoa ter caído na sua fraqueza, diz aqui que dá à luz o pecado. E é claro, a pessoa acaba fazendo o que é mal, ela acaba fornicando, adulterando, roubando, furtando, abusando, etc. Porque há tantas fraquezas e pecados da carne, do corpo, que a pessoa acaba caindo no pecado. Portanto, aqui ele disse, então a concupiscência, vamos ler o 15. Depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte espiritual.
A morte espiritual quer dizer que esta pessoa, ao cair nessa armadilha, nessa tentação do diabo, por causa dela ter essa fraqueza e ter deixado essa fraqueza o levar e não ter sido forte nem sincero com Deus, o que acontece é que ela vive uma vida de pecado dessa forma e a morte o surpreende e diz que ela acabará perdendo a vida eterna, porque a morte é perder a vida eterna. O 16. O apóstolo disse então: meus amados irmãos, não erreis. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo da parte do Pai das luzes, em quem não há mudança nem períodos de sombra. Ele, quer dizer, o nosso Deus, por desígnio de sua vontade, fez-nos nascer da palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Diz aqui que o nosso Deus, da sua vontade, nos fez nascer pela palavra da verdade, que é o Evangelho de Cristo Jesus, para que todos nós, os seus crentes, fôssemos as primícias de suas criaturas. Por que primícias de suas criaturas? Alguém poderia dizer é que as primícias das criaturas de Deus foram Adão e Eva, não é? Adão, Eva e todas as pessoas que existiram na antiguidade. Mas eles não foram as primícias, porque aqui quando ele disse as primícias de suas criaturas, ele está falando de uma vida nova, uma vida de salvação, falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor disse que quem cresce nele seria um homem novo, nasceria novamente. Quando também ele disse a Nicodemos, ele disse, tu tens que nascer novamente. E o homem não entendeu, ele disse, como assim nascer novamente? Entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer novamente? Mas não, é crer em Cristo. O Senhor lhe disse, crê em mim. E se tu creres em mim, então nascerás novamente, e ao nascer novamente, se torna uma primícia, uma criatura, uma primícia das primeiras, as primícias de Deus. Então, as primícias da criação de Deus não foram Adão e Eva e o restante dessas pessoas, mas são os que nasceram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque diz aqui que eles são as primícias, porque Deus, ele não conta as coisas materiais e físicas da vida, ele conta o espiritual. Por isso o Senhor disse que o reino dos céus não é comida nem bebida, não são coisas materiais, o reino dos céus é espiritual. O reino é espiritual, o reino não é deste mundo, é o que o Senhor disse, era um reino espiritual. E todos os seus crentes, os que nasceram novamente e nascerão novamente por terem crido em Cristo, eles são as primícias. Diz aqui que eles são as primícias. E eu lerei novamente verso 18, onde diz que Deus, por desígnio de sua vontade, fez-nos, nós os crentes, nascer da palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Portanto, o Senhor dirá, as minhas criaturas, a minha criação, as primícias são aqueles que se converteram ao meu evangelho. Não tem nada a ver que tenham se passado milhares de anos para que isso possa acontecer. E aqui, então, continuamos lendo no verso 19. Diz, por isso, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir. Todo o homem se disponha. Quando ele disse aqui, na tradução da Bíblia, diz que todo homem, ele está se referindo a homens e mulheres. Portanto, diz, todo homem ou todos os seres humanos sejam prontos para ouvir, sinceros, creiam, disponham, abram o seu coração para ouvir a palavra de Deus, tardio para falar, tardio para se irar, tardio para fazer as coisas pecaminosas. Seja prudente, moderado, ouça a palavra de Deus. Não seja rápido demais em questionar e falar. Confie e creia no Senhor. Diz aqui, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera para a justiça de Deus. Aqui ele também falou sobre as pessoas
provavelmente daquela época, que questionavam, não acreditavam, duvidavam e estavam atrapalhando a vida espiritual dos outros crentes numa congregação, num templo, provavelmente. E o apóstolo, ele tinha de ensinar que eles fossem prudentes, que era melhor eles ficarem quietos ao invés de ficarem falando e não prejudicando a vida espiritual dos outros, porque aqui fala sobre a ira dos seres humanos, dos incrédulos que não faziam as coisas certas e ao invés disso ficavam prejudicando a congregação. Que era melhor eles ficarem prontos e disporem, abrirem o coração para ouvir as coisas do Senhor do que para as coisas insensatas da vida. Diz no verso 21, portanto, rejeitando toda a imundície e a abundância de malícia, que são todos os pecados, todas as coisas que a humanidade fez e faz, diz, recebei com mansidão a palavra implantada, a qual pode salvar vossas almas. Recebam a palavra implantada, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Recebam-a com mansidão, porque esta palavra é a que vai nos salvar. E naquela época, o apóstolo também lhes disse, esta é a palavra que os salvará. Hoje, nós também retomamos esta palavra para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual. Nós resgatamos estas palavras, esta exortação do apóstolo, porque hoje também percebemos que acontecem as mesmas coisas. Vemos que há muitas pessoas que questionam, que perguntam muito, que tentam se intrometer, investigando e pensando e dizendo coisas que nunca viram, em mistérios escondidos que nunca ouviram falar, somente para prejudicar as vidas espirituais. E é por isso que a palavra do Senhor sempre tem sido a mesma. Mesmo se passando séculos, gerações, épocas, a palavra do Senhor é uma só e permanece para sempre. É o que diz na Bíblia. Diz no 22, e sede praticantes da palavra, cumpram a palavra, façam a palavra do Senhor. Cumpram ela, não somente os mandamentos, como o jovem rico, mas ele tinha que cumprir ainda mais coisas. Quando o Senhor lhe disse, ainda te falta uma coisa. Tu cumpriste os mandamentos, mas ainda está te faltando uma coisa. Ser generoso, ser bondoso, ser misericordioso. Estender a mão para quem mais precisa, ajudar sem avareza, sem ambição, sem cobiça. É isso que está faltando na tua vida. Vejam quantas coisas ainda faltava para aquele jovem. Ser fazedores da palavra do Senhor e não somente ouvintes. Porque houve ouvintes naquela época e hoje também há ouvintes. E diz aqui que eles se enganam. Diz aqui que esses ouvintes, eles se enganam e enganam muitos na igreja. E não somente na igreja, na congregação, mas lá fora no mundo também. Aqueles ouvintes, portanto, eles se tornam esses grandes filósofos, esses grandes teólogos que dizem que eles sabem os caminhos de Deus e que eles conseguem interpretar a Bíblia, segundo eles, é claro. Mas eles não são praticantes da palavra do Senhor e eles estão enganando os outros. Enganam. Mas nós somos sinceros com o Senhor. Nós estamos aqui lutando para alcançar essas bênçãos celestiais, para agradar a Deus em tudo, vivendo a vida que Ele quer que nós vivamos, quando Ele disse para nós: sede santos, porque eu sou santo. É isso que Ele disse para nós, e nós estamos aqui lutando para alcançar isso e chegar lá naquela meta, alcançá-la. Diz no verso 23, porque se alguma pessoa é ouvinte da palavra e não praticante, não cumpre ela, não age dessa forma, diz aqui que essa pessoa é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural.
diz no 24, porque contempla a si mesmo. Foi-se e logo se esqueceu de como era. E eu acho que o apóstolo, ele tinha toda a razão, porque isto é verdade. Isto é verdade. E aqui, eu gostaria de ler um pouco no livro do profeta Isaías, onde o Senhor, por meio do profeta Isaías, falou com o seu povo e ensinou para eles, enviou mensagens para eles sobre mudar, porque ele disse que eles tinham que mudar. Eles tinham que mudar, eles precisavam ser homens novos, mulheres novas diante de Deus. E aqui em Isaías 40, nós vamos ler um pouco. Em Isaías 40, aqui no verso, sem que percamos a nossa leitura em Tiago, mas vamos buscar rapidamente em Isaías 40, do verso 1 até o 6. No 1 diz: Consolai, consolai meu povo, disse vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, que é o próprio povo do Senhor. Dize-lhes que seu tempo de serviço duro já se cumpriu. Aqui ele estava falando para o remanescente que iria se salvar. Disse que seu pecado tinha sido perdoado, que já recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados, dizendo o Senhor aqui que ele estaria enviando o Consolador, o Messias, o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, o enviado de Deus. Ele já estava sendo enviado para que ele consolasse e perdoasse os pecados. O Senhor lhes disse aqui no verso 3, disse para eles: voz do que clama no deserto. Aqui ele estava se referindo a João Batista, quando ele saiu pregar, e ele dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Neste verso 3 diz exatamente isso: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho na solidão de nosso Deus. Diz aqui, endireita a vida das pessoas, os corações das pessoas, porque todos eles estão pecando, todos eles andam pelo caminho errado, distorcido. E tu tens que endireitar isso. Ele disse a João, no verso 4 diz: todo vale seja exaltado, eram pessoas daquela época, e rebaixe-se todo monte e colina também. Eram os governantes, talvez, os principais sacerdotes, bem, as pessoas que naquela época governavam ou dirigiam o povo. Diz aqui, rebaixe-se todo monte e colina, e o escabroso se volte liso, e os lugares escabrosos planos, quer dizer, se afastem do pecado, se afastem, estejam em dia, porque o Senhor vem, e se Ele os encontrar nesse estado pecaminoso, o que o Senhor fará é consumi-los, destruí-los. Mas, se João viesse primeiro, o Senhor encontraria corações dispostos que quisessem ouvir a mensagem de salvação. E diz no 5, e se manifestará a glória do Senhor. E toda a carne, quer dizer todos os seres humanos, juntamente haverá. E isto aconteceu assim, porque quando o Senhor Jesus apareceu na terra, todos viram o Senhor, a tal ponto que uns criticavam e diziam: mas este aqui é o filho do carpinteiro, do marcenário José, o filho de Maria. Nós conhecemos os seus irmãos, as suas irmãs, nós conhecemos todos eles. Então, como assim que esse aqui é o filho de Deus, é o mensageiro, é o enviado, é o rei, é aquele que vai salvar a humanidade? Não pode ser. E se cumpriu. Todos o veriam e todos viram o Senhor. Na sua manifestação como um ser humano, fazendo milagres e prodígios e ensinando a lei de Moisés e a cumprindo ao mesmo tempo para que um dia pudesse anulá-la. Foi assim a sua manifestação e se cumpriu o que Isaías profetizou aqui. Toda a carne, quer dizer todos os seres humanos juntamente haverá a glória do Senhor, verá o Filho de Deus, o Salvador, que vinha, eles o viram. Diz, porque a boca do Senhor o falou. Uma voz dizia, grita, e eu respondi: o que tenho que dizer a vocês? Que toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Portanto, é isto que o Senhor disse sobre os seres humanos. Mas
Mesmo que esses seres humanos sejam comparados a uma flor do campo, como seres humanos, sem Deus, como a flor do campo que nasce pela manhã e à tarde, já seca, murcha, diz assim. Isto acontece se andamos sem Deus, mas quando andamos com o Senhor no caminho do Senhor, andando, crendo neste evangelho e vivendo esta vida santa e pedindo a Deus sabedoria para conhecer a sua doutrina e os seus caminhos, aí então esta flor se fortalece e o Senhor vai a sustentar, não vai permitir que ela morra tão facilmente, porque Ele vai a suster. Ele vai a sustentar até o final para abençoá-la, para lhe coroar com a coroa da vida. São estas as promessas e as bênçãos do Senhor. Logo, retomando a nossa leitura em Tiago, quando o apóstolo disse que nós devemos ser praticantes da palavra do Senhor, cumprir a palavra do Senhor. E ele comparou que nós não devemos ser como as pessoas que consideram o seu rosto num espelho, mas quando eles se vão, se esquecem de como eram. Que Ele quer que nós realmente sejamos firmes e que nós sejamos sensatos, inteligentes, sábios na hora de sabermos quem somos, onde estamos e para onde estamos indo, em quem nós cremos. Que nós sejamos corajosos e fortes para conseguir chegar lá, naquela meta, para conseguir ser uma flor forte e resistente, porque somente Deus é quem pode sustentar essa flor do campo. E assim, no verso 25 diz: aquele, porém, que contempla atentamente a lei perfeita da liberdade, porque aqui ele disse que a lei perfeita da liberdade é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e persevera nela no evangelho de Cristo, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor ou cumpridor de toda essa obra do Evangelho do Senhor, diz aqui, esse será feliz no que faz. Glória ao Senhor. Ele repete quando disse, feliz o varão que faz a vontade do Senhor. No verso 26, ele disse aos seus crentes, porque ele viu aquela controvérsia, as opiniões diferentes a respeito do caminho do Senhor, do evangelho, da sua palavra. Ele disse aqui, se alguém entre vós cuida ser religioso, acha que é muito religioso entre vós e não refreia sua língua, antes engana seu coração, diz aqui que a religião desse é vã. Ele disse aqui, acha que é muito religioso, acha que sabe muito, que entende muito, que está no caminho perfeito, mas diz aqui que fala demais, é mentiroso demais e que também está distorcendo com a sua língua e enganando. Então diz aqui que não serve para nada a sua religião, porque é que realmente a verdadeira religião é aquela onde Deus se manifesta, onde o Espírito Santo está com a congregação, governando cada homem e cada mulher, o guiando para que viva uma vida reta, lhe ensinando, lhe orientando, fazendo chamados de atenção e ensinando a doutrina por meio de sonhos e visões, por meio da profecia, por meio da Bíblia, que é a palavra escrita. Dessa forma, Deus se manifesta e é essa a verdadeira religião. E os que aprendem, os que estão dentro desta congregação, fazendo a obra do Senhor, cumprindo tudo, não sendo somente ouvintes, mas também praticantes, diz aqui que eles estão na verdadeira religião. É essa a verdadeira religião. E no verso 27, naquela época, o apóstolo lhes disse, a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta, entre outras coisas, visitar os órfãos e as viúvas, fazer boas obras em suas tribulações e guardar-se sem mancha do mundo. Eu diria também visitar os que estão doentes, ajudar as pessoas, ajudar os que precisam, viver uma vida santa, não pecar, porque se nós estivermos pecando,
ofendemos ao nosso próximo com o nosso pecado, porque nós estamos o prejudicando uma família, a sociedade, os nossos vizinhos, a congregação, com o pecado. Então é essa verdadeira religião, fazer a vontade do Senhor e se afastar do pecado. Ele aqui fala só de duas coisas que há de se fazer, mas é que realmente fazer a vontade do Senhor, estar na verdadeira religião, é aquela onde as pessoas vivem uma vida santa e reta, assim como diz na Bíblia: sem santidade ninguém verá o Senhor. E outro verso onde o Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. Portanto, temos que agir, não ser somente ouvintes, mas também praticantes. Não é somente... Quando o apóstolo aqui, quando lhe disse, claro, por falta de tempo, ele deu só 2 exemplos: visitar os órfãos e ajudar as viúvas. Mas nós diríamos também: seja responsável no seu lar, com a sua família, com os seus filhos. Saiba como lidar com o seu lar, como ser firme, como ser sábio e cuidadoso, cuidando e criando os seus filhos. Veja como é a sua vida espiritual, veja como é o seu testemunho, o seu exemplo nos estudos, na empresa, no trabalho, em todos os lugares, como é a sua vida. Você precisa andar retamente e fazer a vontade de Deus. Quando você for na congregação, vá para realmente ouvir a palavra de Deus. Faça também, cumpra. Não se torne somente ouvinte, dizendo: é muito lindo, mas não praticar, porque isso não serve. Então, nós fomos chamados aqui, Deus nos convidou aqui para a perfeição, para viver e seguir o caminho da perfeição, não para pecar. E se há fraquezas dentro de nós, como nós dizemos lá no começo, peçamos ao Senhor com sabedoria para que nós possamos nos afastar e fugir das fraquezas, das tentações, das armadilhas do inimigo, para que nós possamos fazer boas obras, que possamos apresentar diante do Senhor, para que possamos estar numa congregação onde Deus esteja se manifestando, porque o Senhor quer aperfeiçoar a sua igreja, mas Ele também demanda, requer de nós, que nós abramos o nosso coração para que Ele também possa fazer a obra em nós. Portanto, o Senhor está nos convidando a crermos na sua palavra, no seu evangelho. Devemos ler a Bíblia. Leiam a Bíblia e peçam a Deus que Ele lhes dê sabedoria para que quando vocês leiam a Bíblia, possam ir entendendo e compreendendo e mudando também, chegando numa vida melhor e santa. Que o Senhor abençoe vocês e ajude vocês, que o Senhor lhes dê chuvas de bênçãos. Vamos orar ao nosso Pai. Bendito Deus, Todo-Poderoso, Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o nosso Deus poderoso, que andou com Moisés no deserto, com o teu povo no começo. Te manifestaste, lhes ensinaste a tua lei, a tua doutrina, a tua palavra. Lhes fizeste muitas promessas para todos e dizeste que todos deviam cumprir para que pudessem ter a vida eterna, para que pudessem receber todas as bênçãos e obter a coroa da vida. Tu lhes ensinastes e hoje também nos ensinas. Hoje também ensinas para nós os teus caminhos, a tua palavra e colocaste no nosso coração esse amor por ti, essa alegria, esse regozijo, esse anseio de seguir em frente no teu caminho para alcançar a coroa da vida eterna. Mas antes disso, para que nós possamos viver uma vida feliz, cheia de paz, de alegria, cheia de tranquilidade, cheia de paciência, de esperança. Senhor, te agradecemos por todas estas coisas que deste a nós no nosso dia a dia, porque nós esperamos sempre, confiamos em Ti e recebemos da Tua mão as bênçãos e também recebemos as Tuas promessas. Tu nos reconfortas, nos consolas a cada vez mais. Senhor, obrigada pelo consolo que nos dás por meio do Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, te bendizemos e te damos a honra e a glória. E também, Senhor, Tu sabes que diante de Ti estamos para Te pedir, porque há muitas necessidades.
em muitas pessoas, muitos homens e mulheres, aqueles que se congregam na igreja, que precisam, que estão clamando a Ti e Te pedem pelas suas petições especiais, porque eles têm desejos no seu coração e eles pedem que Tu lhes concedas esses desejos. Eu Te peço por eles, para que ouças eles e lhes abençoes. Senhor, também Te peço pelos que estão doentes. Nós sempre estamos pedindo a Ti pelos que adoeceram, porque sabemos que Tu és o nosso médico divino e que colocas a Tua mão que cura sobre cada um que está doente, de qualquer idade. Tu, Senhor, na Tua misericórdia, os curarás, os limparás, os libertarás. Também há muitas pessoas que foram vítimas de bruxarias, de maldições, de simpatias. Eu Te peço, Senhor, que estejas estendendo a Tua mão e sejas libertando cada um e limpando, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá sabedoria para conseguir nos apresentar diante de Ti nas nossas orações, com muitas petições e necessidades, com muitos anseios. Nos responde, Senhor. Nos dá sabedoria para entender e compreender os Teus caminhos e para fazer a Tua vontade. Pai, abençoa todos os irmãos e as irmãs e as pessoas, todas as pessoas recentes que vieram pela primeira vez. Abençoa eles também. Lhes dá triunfos na sua vida. Obrigada, no nome glorioso de Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Muchas gracias. Que o Senhor abençoe vocês e peço desculpas porque hoje eu extrapolei do tempo, mas eu peço paciência para vocês. Que Deus abençoe. Um forte abraço para vocês e para as crianças. Até mais. Obrigada.